gente! E aí, como é que vocês estão? Deixa eu chegar mais pertinho assim, que eu acho que vai ficar melhor para vocês me verem de perto. As crianças foram dar um rolê aí no bairro para conseguir gravar o vídeo para vocês hoje, nesse feriado maravilhoso. Já que a gente não fica em casa, né, quase nada, vamos ficar mais um pouquinho assistindo vídeo, fazendo vídeo para ajudar vocês, tá bom? Bom, a ideia da dinâmica para a reunião familiar dessa semana, que já está acabando também, vou melhorar nisso, prometo para vocês que eu vou tentar passar o vídeo antes da semana, vou fazer o meu melhor, prometo, mas não posso deixar de postar, né, a ideia dessa semana, porque ainda estamos em tempo, ok? Bom, o Vem e Segue-me desta semana é Mosias 7, de 7 a 10, acho que é isso, de 7 a 10, certo? Então, o que eu pensei? Lá vai falar, durante a semana eu estudei com as meninas, eu e meu marido, a gente estudou sobre o Rei Lime, né? A gente já foi falando com elas sobre a história do povo do Rei Lime, que estava em cativeiro, e contamos o porquê que eles estavam em cativeiro, como é que foi tudo isso. A gente foi contando isso durante a semana, falamos também de confiar no Senhor, essas coisas, né? E aí, eu lembrei de muitos anos atrás, de uma atividade que teve no acampamento do MAS. Eu nem sei se eu era dos jovens quando eu ouvi sobre essa atividade, então, tipo, faz muito tempo. E meio que adaptei, né? Eu lembrei do processo, mas eu apliquei com o assunto de confiar no Senhor. Como é que vai ser? Eu vou colocar as meninas aqui no quarto delas, como se elas estivessem em cativeiro. Certo? Porque a gente vai falar que o povo do Rei Lime estava em cativeiro, né? Eles tinham que obedecer os lamanitas para poderem viver naquela terra. Então elas vão ficar aqui no quarto vendadas. E a gente vai no corredor montar, sabe aquelas armadilhas de filme, de laser, né? Que a gente já viu, acho que tem várias atividades pedagógicas com isso, inclusive, que você coloca barbante, fita, alguma coisa assim que você faz, sei lá, você passa o barbante de uma parede para outra baixa, na diagonal, alta, como se fosse uma armadilha que elas têm que passar, sabe? Então a gente vai fazer essa armadilha no corredor, de forma que elas tenham que passar por cima, ou ajoelhadas, ou deitadas, ou elas têm que dar um pulinho, enfim. Pelo menos 6 partes, 6 armadilhas, 6 fios desse passado que elas vão ter que passar, pelo menos. Porque vão ser 6, não dicas, mas 6 vozes de comando que elas vão ter que obedecer para conseguir sair do cativeiro daqui, né? Que nem o Rei Lime. E como que nós vamos reforçar essa parte de confiar no Senhor, como o Rei Lime demonstrou para o povo dele, né? Então elas vão estar vendadas, vão sair do quarto, provavelmente juntas, eu acredito que elas são pequenas, acho que dá para fazer junto. As duas vendadas, elas vão ficar paradas em frente ao primeiro obstáculo, a primeira linha, certo? E aí nós vamos ler a primeira dica de como elas vão poder sair do cativeiro. Do mesmo modo que o Rei Lime confiou no Senhor. Então a gente vai demonstrar para elas, vai mostrar nas escrituras um versículo que fala como o Rei Lime demonstrou confiança no Senhor, né? E aí eu já separei, inclusive, gente, aqui no link da descrição do vídeo, já tem um arquivo com as seis partes, né? Os 6 versículos que eu coloquei, que mostra como ele demonstrou confiança no Senhor para sair do cativeiro, né? Então vocês vão falar um por vez. Então, por exemplo, falou lá que primeira coisa que ele confiou no Senhor. E aí vai ler o versículo que eu coloquei lá, ou outro que mostra que ele confiou no Senhor. Foi um passo de confiança no Senhor. Então vocês vão ler isso e vão dar a primeira voz de comando. Então, por exemplo, se o barbante estiver baixo, erga o pé direito até a cintura e dê um passo para frente e tal. Ou então dê um pulo alto, sei lá. Ou então agache, vai de joelhos, vai dar uma voz de comando para que elas passem do obstáculo sem trombar na linha, né? Para sair do cativeiro. E aí vocês vão fazer isso em cada barreira,
Se tiver mais do que 6 barreiras, porque só tem 6 versículos, vocês podem dar em cada versículo mais vozes de comando. Então, vocês leram o versículo e podem dar, sei lá, 3 vozes de comando, né, de 3 barreiras. Depois, lê o próximo, dá mais 2 ou mais 3, aí vocês decidem aí, calculem aí o tamanho do obstáculo de vocês, tá bom? Mas pelo menos 6 para dar certinho. Vai fazer isso em cada parte da barreira de barbante, certo? Até que elas vão passar por toda essa armadilha, toda essa prisão e vão ficar livres ali, tudo vendadas. Ouvindo, é até legal porque como elas vão estar vendadas, elas vão estar bem mais atentas, né? Escutando bem melhor. Como que ele demonstrou essa confiança ao Senhor? Saiu ali da armadilha? Aí vocês vão conduzir elas, as crianças, pela mão e vão colocar ou em algum lugar mais altinho ou no próprio chão. Mas no meu caso, eu vou levá-las até o sofá, elas vão subir no sofá e vão ficar de costas, em pé no sofá, mas de costas pro chão, certo? E aí a gente vai perguntar, que vai ser a última coisa que a gente vai falar para elas. E você? Como você tem demonstrado sua confiança no Senhor? Você confia? Se você confia, se jogue de braços abertos, sem dobrar as pernas. E aí elas vão ter que se jogar, se elas confiarem, é um teste, é um desafio, né? E elas vão se jogar, claro que atrás vocês vão ter que colocar ou algo muito fofo para não se machucar de jeito nenhum, ou alguém, no caso meu marido, vai ficar atrás para segurar as meninas enquanto elas caem, pode ser uma de cada vez, né? E ela vai segurar, elas são pequenininhas, é fácil de fazer isso. E vão ter que se jogar. Então, eu acho que vai ser super divertido, né? Porque ao mesmo tempo que elas vão estar se libertando do cativeiro, né? Que nem aqui do quarto, se libertando do cativeiro como uma brincadeira, elas vão estar aprendendo como foi que o rei Lime demonstrou essa confiança no Senhor, porque ele queria sair do cativeiro. Né? Então ele demonstrava isso para o Senhor constantemente. Elas vão estar mais atentas, aprendendo mais sobre esse trecho na história das Escrituras. E depois lançar o desafio. Será que elas confiam ou não? Claro que não vão estar demonstrando se elas confiam no Senhor para se jogar para trás. Mas é o desafio da brincadeira, né? Como uma analogia, vamos dizer assim. Será que a gente se joga, né, na nossa confiança no Senhor? Até nesse arquivo que eu coloquei, tem uma conclusãozinha ali que vocês podem falar no final, comparando uma história, né, a história com o que elas viveram no desafio, certo? Então tá aí, gente, se vocês quiserem modificar alguma coisa, fiquem à vontade, mas é só uma ideia legal que eu acho que as crianças vão se divertir e aprender ao mesmo tempo sobre as Escrituras. Tá bom? Ah, outra coisa. Como eu não consigo editar o vídeo, eu queria muito mostrar como vai ser a atividade, que eu vou fazer com elas hoje, inclusive. Então, eu vou colocar o vídeo gravado com elas, eu vou tentar fazer isso de uma forma, né, que realmente fique legal. Eu vou tentar gravar elas fazendo essa atividade e vou colocar num segundo vídeo aqui. Então, eu vou colocar na prática, porque eu sei, é patético eu não ter editor de vídeos em casa. Eu que faço vários vídeos, eu não tenho, infelizmente, não consigo fazer isso. Mas eu vou adaptar, é melhor vocês verem na prática como que é, ter uma noção do que ficar sem, né? Então, eu vou colocar um segundo vídeo aqui para vocês verem como é que foi na prática, tá bom? Espero que dê certo. Um grande beijo, coloca aí se vocês gostaram, dá um like e me falem se deu certo com seus filhos, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo!